Pesquisas apontam que 77% dos negros brasileiros já foram vítimas de racismo. O preconceito é a incapacidade de perceber que somos todos iguais. Lute contra o racismo. É impossível falar de Abadia de Goiás sem antes citar o nome de Manuel Libânio. Em 1938, Manuel Libânio chegou na então cidade, hoje denominada Abadia de Goiás. Por ser um grande incentivador da educação, o governo estadual resolveu homenageá-lo, dando seu nome ao Colégio Estadual Manuel Libânio da Silva. Além disso, Manuel fez relevante contribuição, cedendo parte de suas terras onde atualmente é hoje o centro de Abadia, totalizando uma área de aproximadamente 48 alqueires. A cidade é berço de liberdade do Quilombo Recantos Dourados, que tem uma parte significante na construção da história da cidade. Fundada em 1995, a Abadia de Goiás nasce com uma missão estratégica, armazenando e protegendo os rejeitos do acidente radioativo do Césio 137. Com mais de 19 mil habitantes e com enorme crescimento populacional, Abadia não para de crescer. Localizada a 22 quilômetros da capital, na BR-060, no eixo estratégico do comércio em potencial. Abadia cresce e se desenvolve, tornando-se uma das cidades de grande relevância e notoriedade, com crescimento e desenvolvimento elevado a nível nacional. Abadia de Goiás é uma cidade estratégica, o melhor lugar para se investir e viver. A região que mais cresce e se desenvolve no Brasil. Com uma gestão criativa, moderna e empreendedora, a cidade cresce forte, planejada e desenvolvida, e não para de crescer, recebendo dezenas de empresas com milhões em investimentos, gerando centenas de empregos diretos e indiretos. Abadia, uma cidade sustentável, moderna e ao mesmo tempo aconchegante. Quem quer mais, vem para Goiás. Vem para a Abadia de Goiás, o melhor lugar para se investir no Brasil. Eu nasci aqui, sou filha caçula, Manuel Libânio e Dona Rosa. Eu nasci aqui, mas meus pais chegaram aqui em 1938. Eles adquiriram um pedaço dessas terras que segue até na sede, e depois ele foi trabalhando e comprou mais, que vai até a Marca da Paz. Então essas terras aqui da velha Abadia eram dos meus pais. E como meus pais mudou para cá em 1938, minhas duas irmãs mais velhas já veio com eles, e quando deu em 1945, elas já estavam adolescentes, e ele viu a necessidade dela ter os estudos. E meu pai sempre foi um homem assim, muito íntegro, empreendedor, e ele buscava as coisas que ele achava que era bom. Então, em 1945, meu pai foi em Aparecida de Goiânia em busca de um professor para dar aula para as filhas e mais alguns filhos de chacareiro daqui da região. E ele encontrou um professor chamado Sr. Macário, que veio para dar aula para as minhas irmãs aqui naquela época. E esse professor ficou por uns 2 anos, e daí o meu pai buscou outra professora em Guapó, chamada Dona Ernestina, e ela vinha de ônibus, o ônibus que ia para Goiânia, da Aviação Paraúna, que acho que todos lembram desse ônibus que passava, que não tinha asfalto ainda. Isso aqui era um vilarejo. Ele foi em busca da Dona Ernestina, que ela vinha todos os dias para dar aula para as crianças na sala da sede, que é uma sala que está toda equipada hoje, toda restaurada, com assoalho, tudo todo restaurado. E lá foi a primeira sala de aula daqui da região. Eu sinto muito orgulho de morar aqui, de fazer parte dessa cidade, Abadia de Goiás, um lugar assim que começou um vilarejo, e isso aqui era terra bruta,
cerrado. O que eu tenho para falar do nosso gestor atual, que ele foi um presente de Deus para nós, abadiense. Ele fez a transformação em 3 anos, ele transformou a abadia. Ele é muito festivo, ele é um administrador assim que sem igual. Basta só que ele é um grande empresário. Eu me sinto orgulho de estar aqui dando essa entrevista, falando um pouco da nossa querida Abadia de Goiás. Eu cheguei aqui em Abadia em 89. Aqui era muito diferente, aqui não tinha asfalto, não tinha nada ainda, né? De 89 para cá virou uma cidade dessa. E eu cheguei aqui, fui trabalhar nas fazendas, fui para a região sul hoje. E já tem gente, criamos lá uma horta comunitária. Essa horta comunitária hoje, foi desde 2000 e hoje eu sou coordenador dessa horta comunitária. Nós trabalhamos com mais de 80 famílias, direta, né? E o prefeito ainda doa para todas as famílias carentes aqui da cidade. Me casei aqui, criei minha família aqui, tenho netos. Quando eu cheguei aqui no município, era muito difícil. Por quê? Aqui não era municipado ainda. A Abadia, a metade da cidade pertencia a Goiânia, e a metade da cidade pertencia a Trindade. Até chegou a emancipação de Abadia. Aí sim, as coisas melhorou muito. O Césio 137 da época judiou demais de nós aqui de Abadia. Por quê? Nós aqui, quase todo mundo era plantador de hortaliça e abastecia lá no Ceasa, vendia no Ceasa. E quando chegou nessa época, a gente falava que era de Abadia e ninguém queria comprar nossas verduras, porque todo mundo ficou com medo, porque o Césio estava aqui e as pessoas não sabiam. Mas hoje não, hoje nós ainda somos fortes na área ainda. A Abadia hoje ainda fornece muito, no Ceasa ainda, temos bastante plantadoras aqui na região. Morar em Abadia de Goiás é tudo de bom. Aqui não tem crime, aqui não tem homicídio, aqui é uma cidade muito boa de se viver. Quem mora em Abadia de Goiás tem imenso orgulho de morar aqui. Uma cidade bem cuidada, uma cidade hoje tem uma saúde espetacular. Então aqui é muito bom. Aqui em Abadia de Goiás hoje a gente pode bater no peito e falar, sou feliz de morar aqui. O lugar ideal para se investir. Abadia está no trilho do progresso. Abadia de Goiás, a cidade do agora e do futuro, do sonho, da oportunidade. Viver em Abadia é viver bem. Bem-vindo à Abadia de Goiás. Prefeitura Municipal de Abadia de Goiás. Compromisso com o futuro. Lei Paulo Gustavo. Ministério da Cultura e Governo Federal. União e Reconstrução.